nós vamos começar o nosso culto ao Senhor, quando nessas oportunidades a gente tem avaliado, analisado, não é, a profundidade da revelação de Deus, a revelação que é o próprio amor de Deus. Então temos buscado conversar bastante sobre isso e refletir bastante sobre isso, analisar isto em várias circunstâncias, porque entendemos que estamos muito longe de compreender a ponto de viver, porque quanto mais você vai compreender, mais você vai viver. Então, pela vivência, pelo nosso comportamento, pelas nossas limitações ainda, podemos perceber que estamos ainda muito, muito, muito longe de compreender a respeito deste imenso amor de Deus para comigo, para com você, para com as pessoas, para com o mundo inteiro. Então estamos muito longe de compreender, porque ainda somos muito julgadores, condenadores, e isso demonstra o quanto nós não compreendemos exatamente essa misericórdia, esse amor de Deus, tá bom? Então nesses cultos, a gente tem trabalhado, a gente tem conversado bastante a esse respeito. Acredito que de tanto falarmos, de tanto conversarmos, já estamos com alguns passos à frente. Acredito nisso, né? Porque não tem para onde correr. Quanto mais vivermos isto e descobrirmos a profundidade disto, mais passos vamos dar à frente em relação a vivermos, né? A desfrutarmos realmente sobre Deus. No Salmo 119, versículo 120, a Bíblia diz assim, veja só a palavra do salmista, né? O salmista é a nossa cara, digamos assim, é o nosso, né? É exatamente o que somos, não tem muita diferença não, né? O que comprova o que eu disse inicialmente, pouco conhecemos sobre este imenso amor, inclusive em relação a nós. Olha que para entender o amor de Deus para conosco até parece ser muito tranquilo, ser muito fácil, né? Porque mesmo com todos os nossos defeitos, a gente acha que a gente é a cocada, como é que diz? Nós somos a melhor cocada das cocadas, né? Então, mas ainda assim, mesmo em relação a nós, não entendemos ainda muito a respeito desse imenso amor. Semelhante à mulher samaritana que a gente está vendo lá no capítulo 4 de João. Então, o salmista diz assim, arrepia-se-me, né, a carne como temor de ti, com o temor de ti. O temor a Deus, o temor de Deus que o salmista tinha, fazia ele ficar arrepiado, assustado. Aí ele coloca aqui, continua, e tenho medo dos teus juízos. Percebe? Então, diante de Deus, quanto mais medo temos, mais demonstramos a distância de não conhecermos a respeito da sua revelação. Né? Esse medo, né, qualquer que seja ele, tá? Esse medo demonstra o quanto não sabemos, não conhecemos a respeito de Deus. Na paráfrase, né, a paráfrase terapêutica, a gente pode dizer o seguinte, somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, pela sua graça salvadora e por seu Espírito ajudador, pela sua graça, o plano salvador da graça, né? Seguindo esse plano, através do seu Espírito que habita em nós também, né? Através do seu Espírito, tem nos feito compreender o amor, tem nos feito compreender o carinho, o respeito, a compreensão e todas as outras muitas atitudes dele, de Deus, né, para nos acolher, suportar e nos tratar com o objetivo de fazer-nos agradáveis a ele com nossa permissão pessoal. Então, a graça nos leva a descansar, nos leva a ficar confortáveis diante do Senhor. Ele realmente é o Todo-Poderoso.
Ele é o Senhor absoluto do universo. Mas quanto mais conhecemos esse amor, essa maneira dele estar, conviver, nos abençoar, nos aconselhar, mais a gente descansa. Gente, isso é que é céu. Isso é que é céu. Você está diante do Todo-Poderoso e você descansar. Você não ter medos. Você não ficar assustado. Você não ficar... o máximo que você pode ter é vergonha. Por que vergonha? Ora, um traste como eu, ser tratado do jeito que sou tratado por Deus, eu vou desfrutar, eu vou aproveitar o máximo desse amor, enfim, tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu vou estar olhando para mim dizendo, gente, quanto eu sou indigno diante de tanto carinho, de tanto respeito e de tanto amor para comigo. Né? Então, a paráfrase terapêutica desse texto, 120 do Salmo 119, nos mostra exatamente isso, né? De que ele faz com que, na nossa convivência com ele, que a gente não tenha medos, que a gente não tenha receios, né? Mas que a gente relaxe, descanse, a gente sabe que está em boas mãos. Somos opostos, mas ele sabe cuidar de mim, ele sabe estar comigo, ele sabe ter paciência comigo, ele sabe me compreender, ele está trabalhando para fazer mudanças em mim, então eu descanso. Não vou me sentir digno, mas ao mesmo tempo eu vou descansar, porque ele sabe como cuidar de mim. Então isso é o que nós temos trabalhado para conhecer melhor esse amor de Deus para conosco, para com os outros. E o que Deus espera com esse amor, que eu seja com todos ao meu redor. Tá certo? Então vamos sempre lembrando o seguinte, o nosso culto então é adorarmos a Deus estudando a Bíblia, estudando a sua revelação. Entender o amor de Deus à humanidade indigna. Como é que Deus pode amar pessoas como eu, como você e como essa humanidade? Né? O que é que há na cabeça de Deus para ele nos amar, apesar disso que nós somos? O que é que há? O que é que acontece? É isso que a gente tem trabalhado para conhecer esse amor de Deus. Né? Entender o amor de Deus a essa humanidade totalmente indigna. Aí eu coloco aqui, e isso é uma terapia para nós. Olha, só em estarmos estudando, só em estarmos atentos, buscando compreender isso produz saúde na gente. E tem aqui alguns aspectos que eu vou mencionar porque que produz saúde. Primeiro, a gente diminui o número de venenos dentro da gente. A Bíblia, quando fala lá em Romanos 3 sobre quem somos nós, né? Não há um justo, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que entenda. Né? Tudo isso ela fala sobre nós. E lá, entre as coisas que estão lá, diz assim, nós somos como que cobras venenosas, perigosas, cheias de veneno. Quanto mais eu conheço o amor de Deus, mais eu tiro de mim esse veneno. O veneno vai diminuindo, né? É menos veneno dentro da minha maneira de ver, da minha maneira de existir, da minha maneira de conviver com as pessoas, certo? E, inclusive, quando eu enveneno os outros, eu enveneno a mim mesmo, na mesma intensidade ou até pior. Por quê? Muitas vezes o outro está recebendo o meu veneno, mas não está fazendo efeito nele porque ele está lá, ele está de bem, ele está saudável. Então, aquele veneno não vai prejudicá-lo, mas vai me envenenar. Né? Tem um ditadozinho de alguém brincando, diz assim, fulano não pode morder a língua, porque se morder a língua, morre envenenado. Né? Tem essa brincadeira, mas é verdade, nós seres humanos temos essa tendência mesmo. Né? Então, quanto mais, eu gosto de pensar assim, quanto mais eu enveneno o outro, mais veneno eu coloco contra mim. O outro pode nem perceber o veneno, ou pode nem sentir o veneno que eu estou passando para ele, mas eu vou sentir. Porque Jesus diz assim, Jesus coloca que o que contamina o homem é o que ele fala, é o que ele pensa.
é o que ele anseia, é o que ele deseja. É isso que contamina o homem. Ok? A outra coisa que é terapia, porque muito mal entendido, né? Essa terapia foi muito mal entendido muitas vezes pelas pessoas que escreveram o texto bíblico. Você vai ver muitas vezes escritores falando justamente em nome de Deus o contrário do que Deus iria dizer. Como assim, pastor? Tem escritores bíblicos que falam em nome de Deus alguma coisa e são coisas totalmente ao contrário do que Deus iria falar. Como é que eu sei que Deus ia falar ou não? Aí a orientação que eu tenho dada. Consulte Jesus. Aquilo que Jesus disser, concordar e for coerente com ele, isso é de Deus. Aquilo que não é coerente a Jesus, à vida de Jesus, ao ensino de Jesus, não é de Deus. É do coração do homem, é do coração preconceituoso do homem, é do coração maligno, perverso do homem, do escritor, mas de Deus não. De Deus não. Entendeu? É de Deus aquilo que está coerente com Jesus. O que não é coerente com Jesus não é de Deus. Por mais que ele diga, foi Deus que me falou, foi Deus que me disse, eu tenho que dizer isso e isso para o povo, porque foi Deus. Ele pode dizer 200 mil vezes. Se não for coerente com Jesus, não foi Deus. Foi a cabecinha pequena, humana que ele tem. Os preconceitos humanos, né? As coisas que marcam, influenciam ele. Se não é coerente com Jesus, não é de Deus, em momento algum, em lugar nenhum do mundo, nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Jesus é a máxima demonstração do que Deus realmente é, da revelação de Deus. Certo? Olha que critério maravilhoso, né? Que critério. Então você vai ver muita gente aí usando coisas do coração de Moisés ou de outros, dizendo que é de Deus, para poder perseguir pessoas, para poder maldizer pessoas, para poder ser perverso com pessoas. Isso não é de Deus. Nem o que Moisés entendeu, nem o que essa pessoa está fazendo. Porque Jesus, né, não faria, não ensinaria, não mandaria nada dessas coisas. A revelação de Deus é amor, carinho, paciência, tolerância. Essa é a revelação. A maneira de Deus nos atrair pessoas a Ele, é através do seu amor, e não da sua raiva, e não do seu ódio, e não da sua maneira, né, para forçar as pessoas a serem do jeito que Ele quer. Isso não é de Deus. Isso não é de Jesus. Tá bom? Muito bem. Culto a Deus. Temos chamado muito a atenção de os verdadeiros cultos a Deus. O que é que a gente quer com isso? A gente quer abrir os olhos, sairmos do mesmismo que foi ensinado, passado para nós, e que na verdade não é a verdade, né? O interesse nosso, irmã Ivete, bom dia, irmã Arideia, bom dia, irmão Adson Costa, muito bom dia a vocês. Seja um dia maravilhoso para vocês. Muito bem, então a ideia é sairmos do mesmismo, tá? Dessa coisa errada que foi passado para nós, né? O verdadeiro culto a Deus tem muitas maneiras, basta que sejamos luz e sal para o mundo. Luz do mundo, sal da terra. Na hora que a gente está sendo luz do mundo e sal da terra, esse é o verdadeiro culto a Deus. Porque nós somos os instrumentos de Deus para abençoar o mundo. Agora aquele blá blá blá, né, já temos falado muito sobre isso, né? Aqueles elogios sem fim, né? Senhor, que maravilhoso tu és, aquelas músicas aparentemente bonitas, aquelas coisas todas. Aquilo não é culto, aquilo é um momento de êxtase que a gente tem, mas na verdade não é o culto. O culto é sermos instrumento de Deus. Aí sim, está na mão de Deus para Ele abençoar o mundo, abençoar o pecador, abençoar as pessoas ao nosso redor, que nós sejamos aquele farol, né? Sejamos aquele motivo de alegria das pessoas, do prazer das pessoas em estar perto da gente, que eles se sintam protegidos, amados, né? Porque estão perto da gente. Isso é o culto a Deus, tá bom? O que a gente chama atenção hoje é sobre o culto a Deus com
na política e no judiciário pelos pobres. Esse é um culto a Deus. Todas as pessoas que trabalham nesse sentido estão cultuando a Deus. Enquanto a gente está no blá, 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 ó Senhor, que maravilha, ó Senhor. Enquanto a gente está nessa conversa fiada, conversa para boi dormir, entende? Enquanto a gente estiver nisso, né? Enquanto a gente tem passado muito tempo com isso, tem gente aí que está dando a vida para que a política e o judiciário cuide do pobre, proteja o pobre, esteja do lado do pobre. Tem gente aí pagando caro, sendo maldito, sendo, né, maldizido, sendo perseguido, sendo maltratado, perdendo muita coisa, né? Esse é o verdadeiro culto. Esse é o verdadeiro culto. Eles estão cuidando de pessoas amadas de Deus. E tem muita gente fazendo isso. Muita gente fazendo isso. Entendeu? Enquanto estamos no nosso blá, 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 enquanto estamos fazendo essa religiosidade, esse cristianismo lá do Rio de Janeiro, que cada vez aumenta o número de violência, de bandidagem, de matança, de vinganças. Lá no Rio de Janeiro, o estado mais evangelizado do Brasil, enquanto estamos nessa conversa fiada, que não está mudando nada, que está piorando o mundo, tem gente aí pagando caro com a sua vida, com seu patrimônio, com seu tempo, cuidando dos interesses de pobres, pessoas amadas de Deus. Enquanto esses se calarem, as pedras clamam. Enquanto esses estão lá nesse blá, 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 nessa conversa fiada, as pedras estão sendo usadas por Deus para fazer a obra do Senhor. Porque o sistema que está aí não é a favor de pobre, não. É a favor de quem compra juiz, de quem compra políticos, de quem compra promotores, de quem compra quem faz lei, de quem compra quem aplica leis. O sistema está aí, é para isso. É por isso que diz assim, rico não vai para a cadeia. Vai não. Vai não. E se for uma cadeia especial, por alguns dias, só para constar, só para ficar parecendo que está. Mas ele continua no poder. Continua. O sistema é esse, no Brasil e no mundo. Isso é no mundo todo, não é só no Brasil, é no mundo todo. O sistema de Mamon funciona assim. É assim que funciona. Então, em vez da gente ficar naquele blá, blá, blá e, de alguma forma, com o nosso silêncio, calados, aceitando tudo ou demonstrando que aceitamos, tem gente dando duro, queridos. Tem gente pagando caro para defender interesses meu, para defender interesses seu. Enquanto a gente fala mal deles, perseguem eles, porque a gente escuta as histórias da mídia, né? As informações que a gente recebe, é sempre contra eles. A gente recebe essa história e eles lá teimando para fazer aquilo que eles acreditam. E cuidando, mudando, transformando. Tudo que a gente tem ainda um pouquinho agora, uma Constituição maravilhosa como essa que nós temos, que não é cumprida. Mas essa Constituição aí é luta de gente importante, gente que deu a vida, gente que tem dado a vida, gente que tem trabalhado em favor do pobre. Esses cultuam a Deus. Esses adoram a Deus. Agora aquele blá, blá, blá nosso, aquilo deixa o meu ego satisfeito. Mas aquilo não é obra para Deus. Aquilo não é adoração. Adoração é durante a semana, cuidando de gente. Tá? Pessoas que Deus ama e precisam do nosso cuidado. Vamos ver aqui o texto bíblico. Né? Estamos em João, capítulo 4. Deixa eu colocar aqui. João 4. Você entrou? Isso, entrou. Então, João 4.
Vamos ver aqui. Ok. Pronto. Os versículos que eu estou agora, no capítulo 4 de João, Jesus, a mulher samaritana, os apóstolos e agora as pessoas da cidade que chegaram para Jesus e até pediram, Senhor, fica conosco aqui alguns dias. Ele ficou 2 ou 3 dias, ficou por ali, naquela cidade, né? Aí diz assim, passados 2 dias, partiu dali para a Galileia. Então, já registra que Jesus deixou ali a convivência com os samaritanos e seguiu para Galileia, né? Como é isso? Aqui está Jerusalém, né? Que é a parte norte, Jerusalém. No meio aqui está Samaria, onde Jesus passou e encontrou com essa mulher, não é? É uma região. E na sequência está aqui a Galileia, onde está a cidade que Jesus nasceu, Nazaré, onde está Cafarnaum e outras, né? Então Jesus passou aqui por Samaria e agora seguiu para o norte, né, para ir para sua terra, para sua região, que é a Galileia. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não recebe honra na sua própria pátria. Isso não foi Jesus exatamente que disse, Jesus apenas repetia. Isso sempre foi mencionado, né, na cultura hebraica. E todo canto, todo mundo pensa assim, né? Quem valoriza a gente não são os de casa, são os de fora. Geralmente é assim que as coisas acontecem, né? E a gente não tem que reclamar não, porque faz parte, é assim mesmo. A gente nem a gente valoriza, nem é valorizado como deveria, né, na nossa terra, na nossa cidade, na nossa convivência, na nossa família, coisas assim. Sempre é de fora para dentro. Toda a vida é assim. Então, Jesus menciona nesse aspecto. Por que João, o evangelista, está mencionando que Jesus sempre dizia isso? Né? Bom, está comparando, em outras palavras, né, o que acontece lá na Galileia, onde ele nasceu, com o que aconteceu aqui em Samaria. Veja só, que mesmo com todos os preconceitos, todas as dificuldades que os samaritanos tinham para lidar com os judeus, e mais ainda os judeus em relação aos samaritanos, mas como havia poucos judeus aqui, digamos assim, né, era a maioria samaritana, então eram mais fáceis deles se lidarem mais com Jesus, né? Então, ele está fazendo uma comparação. Olha, rapidamente, em 2 dias, Jesus falou quase que para uma cidade inteira. Né? As pessoas demonstraram interesse de ouvi-lo, as pessoas demonstraram, queriam saber quem era a pessoa e deram mais atenção, creram nele. Falamos sobre a crença, né? A fé, falamos sobre o desenvolvimento disso na questão intelectual, na questão emocional e na questão espiritual. Já conversamos isso, né? Antes de ontem também. Então já conversamos. Mas na comparação com Nazaré, está lá, quando Jesus volta à cidade, está por lá na cidade, e as pessoas ficam, vem cá, não é ele? Vem cá, por que está dando tanta atenção para esse rapaz? Esse rapaz não é aquele filho de José, né, carpinteiro? Não é ele? Por que está dando... ele não cresceu aqui entre nós? Não está aqui na cidade, não é? A vida cresceu aqui na cidade, todo mundo conhece. Por que estão dando tanta importância, tanta atenção para ele? Então, é nesse sentido que João, não é, evangelista, o que escreveu o evangelho, está mencionando essa palavra que Jesus menciona, Jesus fala, né? Quando ele está escrevendo esse texto, ele, João Evangelista, para defesa da fé em relação aos gnósticos, tá bom? Então, é por isso que ele está mencionando isso aqui. Vamos falar sobre liderança espiritual. Liderança espiritual. Cadê? Muito bem. Então, liderança espiritual.
Quando nós estamos falando sobre liderança espiritual, existem basicamente dois textos que são importantíssimos para a gente compreender. A liderança espiritual também tem a ver com dois grupos de pessoas. Tem o grupo liderança espiritual, tem o grupo dos chamados, dos ungidos, que são aqueles responsáveis pela espiritualidade do rebanho, e tem o segundo grupo, que é os responsáveis pela existencialidade do rebanho. Não é? Os diáconos, chamados diáconos no contexto cristão, esses diáconos, essas pessoas, elas são como que líderes espirituais na responsabilidade de cuidar dos carentes, das pessoas que precisam, não é, de atenção. Os dois textos são Atos 6, quando aconteceu a institucionalidade disso tudo, quando a coisa se tornou oficial na vida da igreja, e tem 1 Timóteo 3, quando Paulo aqui está dando orientações, não é, para esses dois tipos de líderes. Tá? Paulo orienta tanto aos líderes espirituais quanto aos líderes existenciais. Tá? No versículo 2 de 1 Timóteo 3, o texto bíblico diz assim: é necessário, pois, que o bispo é o líder espiritual, não é, principal, é o ungido, é o chamado, tá? É necessário que o bispo seja irrepreensível. Então, características de um líder que é responsável pela espiritualidade do grupo, do rebanho. Então, Paulo menciona aqui, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no horário. Muito bem, então nós temos um tempinho. Então, aqui, algumas características desse líder espiritual. Tá? Primeiro, que ele seja irrepreensível. Bom, irrepreensível é, digamos, uma palavra que tem que ser considerada dentro dos limites humanos. Não é? Todo homem tem suas fraquezas, tem suas falhas, tem seus defeitos, né? Mas esse irrepreensível deve ser no sentido, né, daquela pessoa que tem deficiência, mas ainda assim tem o respeito da comunidade, tanto do grupo que ele lidera, quanto da comunidade em geral, tá? Onde estão inseridos, da sociedade onde estão inseridos. Então é necessário, é importantíssimo que ele seja irrepreensível. Tá? Segundo, que ele seja marido de uma só mulher. Isso tem a ver com fidelidade, né, conjugal, e isso tem a ver também com o costume da época. Né? Marido de uma só mulher, o líder espiritual dá a entender que no contexto para onde Paulo está escrevendo, ainda havia, mesmo entre os cristãos, a possibilidade ou a permissibilidade, não é, de um homem ter 2, 3, quantas esposas ele puder. Dá a entender isso, tá? Mas o líder espiritual deve, né, ser marcado como aquele que é marido de uma só esposa, de uma só mulher. Terceiro, que ele seja temperante. O que é temperança? É aquela pessoa que tem controle, né? Uma pessoa que sabe se controlar, mesmo diante das dificuldades, tá bom? Então, essa temperança tem o sentido de ser uma pessoa comedida, né? Isso dá segurança para os liderados, né? Então, há um certo conforto, há um certo descanso dos liderados quando sabe que o seu líder é temperante. Então, é necessário que o líder, que o chamado, que a pessoa que está à frente de um rebanho seja uma pessoa temperante. A quarta característica que Paulo menciona é que ele seja sóbrio, que ele seja equilibrado, né? Que ele seja coerente, tá bom? Que ele seja aquela pessoa que não seja levado por qualquer circunstância. Não, ele tem uma coerência,
ele tem uma maneira de ser, ele tem uma maneira de se comportar, então que ele seja sóbrio. O quinto é que ele seja ordeiro, ou seja, é aquela pessoa que a sua presença produz ordem na casa, produz ordem na situação que está. Né? A sua presença e a sua liderança produza uma certa harmonia, né, dentro do convívio do grupo que ele lidera e até fora também. Outra característica é que ele seja hospitaleiro, não somente no sentido de receber gente em casa, tá? Receber hóspedes em casa, mas é no sentido dele ser, a palavra é acolhedor, que ele seja acolhedor, ele seja aquela pessoa que está pronto para receber pessoas, está pronto para lidar com pessoas, mesmo com todas as diferenças das pessoas, né? Então, o hospitaleiro, ele tem essa marca, ele é jeitoso, né, para conviver com as mais diferentes pessoas. O sétimo item importante para quem é um líder espiritual é que ele seja apto para ensinar, tá? Que ele tenha habilidades, que ele tenha jeito, que ele tenha paciência, que ele tenha uma maneira própria para passar ensinos, para orientar as pessoas, tá bom? Então, essas são características que Paulo coloca nesse versículo 2, né, para que um líder espiritual possa ser reconhecido, possa se mirar, né, possa até fazer avaliações sobre isto. Tem outras características? Tem, e Paulo vai mencionar, mas essas são muito interessantes para que ele possa se sentir, né, apto a estar liderando um rebanho muito importante, que é o rebanho de Deus. Nesse rebanho ele vai ter salvos, maduros e imaturos, e vai ter joio, maduros e imaturos. Então é preciso que essas características estejam bem evidentes para que todos se edifiquem, todos possam ser abençoados na convivência com esse líder espiritual. Tá bom? Então, essas são características que Paulo, né, coloca para que sejam atendidas ou buscadas, né, por aqueles que são líderes espirituais. Declaração doutrinária. Vamos ver aqui alguns aspectos da declaração. Deixa eu abrir aqui. Não foi. E agora? Agora foi. Tá bom? Então vamos ver aqui sobre a declaração doutrinária. Nós estamos na declaração a respeito do único Deus. E estamos no segundo argumento, não é, para essa declaração. Esse segundo argumento diz assim: ele é o Criador, sustentador, redentor, juiz e Senhor da história e do universo, que governa pelo seu poder, dispondo de todas as coisas. Tudo está acessível a ele, né? De acordo com seu eterno propósito e graça. Essa é a declaração, esse é o argumento, né? O segundo argumento da declaração. Já falamos sobre a questão na história, o fato dele ser tudo isso na história, a existência da humanidade. E estamos chamando a atenção agora para o seguinte: ele é um criador perfeito. Um criador perfeito. Por que perfeito? Porque ele criou, veja só, ele criou todas essas coisas de maneira direta e indireta. Todas as coisas. Ele criou de maneira direta tudo que a gente vê no universo, não é? Nas pessoas, está tudo aí, toda a criação foi feita por ele. Mas ele não ficou no limite do que ele criou. Ele nos deu a capacidade, né? Deu capacidade ao ser humano de ser também criador. Então, é a criação dele de maneira indireta. Tá? Então, a criatura
foi criada por ele com a capacidade de também criar. Não fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Então, junto com essa imagem e semelhança, também nós adquirimos a condição de sermos criadores. E aí, o limite está expandido. Não existe nada impossível a Deus. E se somos criados à imagem e semelhança de Deus, não existe limites também para o que podemos criar. Tem coisas que hoje o ser humano já criou, que há 10 anos atrás era impossível imaginar que o ser humano poderia criar aquilo. Entende? Por mais otimista que fôssemos há 10 anos atrás. Então, o ser humano está num espaço infinito para a sua criação, para se desenvolver. Então, eu me lembro de quando algumas invenções, ou algumas descobertas são feitas, as pessoas ficam na ideia de que o homem está querendo parecer com Deus, está querendo ser maior do que Deus, ser mais do que Deus. Não, Deus nos deu a capacidade de sermos criadores. Então, há um espaço enorme, há um horizonte enorme para que a gente possa criar. E ainda assim estaremos sendo abençoados por Deus. Outra coisa importante no que a gente cria é que a gente assim, mas criou uma coisa ruim. Veja só, a coisa ruim não a ruindade, digamos, das coisas não está nas coisas. A ruindade está na maneira como o ser humano usa as coisas. Então, por pior que uma pessoa invente alguma coisa, deixe-me ver, na época das guerras, não tem coisa mais diabólica no mundo do que guerra, principalmente as guerras que são feitas em nome de Deus. Principalmente quando o argumento para a guerra é agradar a Deus. Aí é mais diabólica ainda. E aí você pode juntar tudo que foi feito no Antigo Testamento. Então veja, mesmo na guerra, o que é criado não é para matar mais gente, o que é criado para facilitar a força, a violência sobre os outros, que é uma coisa do cão. A gente fala que é do cão, do diabo, mas o próprio diabo bota o corpo fora, porque nós somos piores do que ele. Somos muito piores do que ele. Então a gente faz as coisas ruins para atender a guerra, mas veja só, muitas das coisas que são criadas para facilitar a matança da guerra, a matança diabólica da guerra, depois é utilizado para o bem-estar das pessoas, da humanidade. Muita coisa aconteceu nesse sentido. Entendeu? Então, a maldade não está nas coisas que o homem cria. A maldade está no objetivo de quem criou ou no objetivo de quem vai usar aquilo que foi criado. A coisa em si, ela é maravilhosa, Tudo nesse mundo você tem aspectos positivos e aspectos negativos. Tudo. Entende? Agora, um determinado indivíduo doente vai se aproveitar das coisas negativas daquilo. Uma pessoa saudável vai se aproveitar das coisas que são benignas, as coisas boas que aquilo pode produzir. Então, o problema não está nas coisas, e sim, nas pessoas que usam erradamente as coisas. Tá? Então, veja só, Deus criou o ser humano e deu ao ser humano a capacidade de criar outras coisas. Tá? E aí, esse negócio aí que alguns ficam assustados, negócio de clone, de tudo isso aí, Deus deu a capacidade do homem fazer. Tá? O homem nasce, cresce, envelhece e morre. O ser humano já está trabalhando para diminuir o envelhecimento ou demorar o envelhecimento
pode ser que um dia descubra como acabar com o envelhecimento. E isso não é contra Deus. Porque Deus deu a capacidade do ser humano para que ele crie mesmo, para que ele faça coisas. Certo? Então não vamos ficar apegados a mentes pequenas, mentes talibãs, que não conseguem entender a grandiosidade do que Deus criou. Né? Deus criou seres humanos capazes de criar, de descobrir e de manipular qualquer coisa sobre a face da Terra. E o problema, a dificuldade, a deficiência não vai estar, né, nas coisas, nas descobertas, nas criações do homem, mas sim na maneira, né, no objetivo e na maneira que as pessoas usam as coisas. Tá bom? Então ficamos atentos a isso, para a gente não cair nessa ladainha, né? Tem gente que quer manipular a fé da gente, quer manipular o que a gente deve crer ou não crer, né? Eu gosto de acreditar que eles fazem isso com boa intenção, mas estão errados, né? Porque a gente tem que descansar. Eles não têm que manipular a gente, eles têm que acreditar que o Espírito Santo sabe guiar a gente, não precisa deles. O Espírito sabe conduzir a gente, não é, a saber o que é bom, o que é ruim, escolher uma coisa ou escolher outra, sermos respeitados e Deus ainda nos abençoar, apesar, em muitos casos, da decisão que a gente toma a esse respeito. Vamos para o Facebook? Vamos lá no Facebook ver o que é que tem que a gente pode destacar nesta oportunidade. Deixa eu botar aqui nos comentários. Muito bem, deixa eu ver. Postagem do Facebook. Vamos lá. Deixa eu atualizar aqui o Facebook. Deixa eu colocar o Facebook aqui na tela. Vamos ver. Ok. Então vamos aqui para o nosso momento do culto. Aqui está. Nós já fomos curtidos, né? O Adson Costa e Ivete Espíndola, esses dois queridos e queridas, já curtiram o culto de hoje. O que mais? Vamos ver aqui. O dia de hoje. Hoje é 29 de novembro, né? É o mês azul. É dia da vinda da corte portuguesa para o Brasil, 1807, né? Foram lá expulsos, né? Ou correram do domínio de Napoleão Bonaparte na Europa. Então eles vieram para o Brasil. Dia Nacional da Onça Pintada e da Educação Continuada, tá? Dia Internacional da Solidariedade ao Povo Palestino. Precisam demais da solidariedade desse mundo perverso, né? E dos cristãos perversos. Por quê? Com essa ideia de que Israel é o povo de Deus, essa propaganda, né, mal contada, né? O que acontece? A gente aplaude tudo que Israel faz, e tudo que ele faz maltratando os povos da região, inclusive os palestinos, né? Dentro do jogo político, financeiro e bélico, depois da Segunda Guerra Mundial, foi imposto aos palestinos. Se coloque no lugar deles agora, nunca eu vou falar, tá? Faz de conta que a gente é palestino. Então foi imposto pelos donos do mundo, né? Foi imposto o seguinte: vocês devem sair da terra de vocês. Israel vai estabelecer, na terra de vocês, vai estabelecer o país dele, a nação deles, vai estabelecer.
Aí, vocês saem e ele vai tomar conta da terra de vocês. Vai ser, o país de vocês deixa de existir para que o país deles exista. Os donos do mundo decidiram isso. E não ficou só nisso. O próprio Israel foi criando condições ali para cada vez mais expulsar os palestinos que ficaram na terra. E aí eles foram dominando, né? A ONU faz assim: olha, Israel, até esse limite você é seu país. Aí Israel sabe que não vai acontecer nada contra ele. Aí ele pega e cria colônias fora desse território. Colônia. Aí vai fazendo uma colônia aqui. Israel, não faça isso. Aí esquece. Aí ele faz mais 100 colônias fora daquele território. Aí a ONU diz: tá errado, Israel. E se cala, e continua. Israel vai lá e coloca mais 200 colônias fora do seu território e vai dominando tudo. Quando chegou que os árabes não suportaram mais aquilo, não é? Contra Israel e contra essa falsidade da ONU, aí eles entraram em guerra. Foi o que eles fizeram? Todo o poderio bélico americano foi jogado a favor de Israel e em 6 dias Israel dominou tudo. Deus abençoou Israel e em 6 dias venceram aquela guerra. 6 dias foi, 6 dias. Venceu aquela... Não foi Deus. Foi a petulância gananciosa do mundo que deram a eles armas e poderio e inteligência para ganhar aquela guerra. E o povo palestino e outros povos vizinhos, não é, foram sucumbidos. Foi o que Israel fez ali, dominou mais ainda o terreno. A ONU diz: está errado, Israel. Até hoje falam, mas continua lá. Quer dizer, se o palestino fizer uma coisinha contra Israel, aí o mundo todo, né, cai em cima. Mas se Israel fizer o que quiser com eles, não, isso aí é normal, é natural. E nós cristãos, apoiamos, aplaudimos e até louvamos a Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque tu estás abençoando aquele povo tão carrasco e tão mau e tão perverso com as pessoas que moram naquela região. A gente faz isso. Veja como a gente está longe do amor de Deus. A gente nem sabe o que é isso. A gente é manipulado, alienado por todos esses interesses que estão aí. Entende? Então, hoje é o Dia Internacional de Solidariedade ao povo palestino. Precisa mesmo muita solidariedade, porque nós somos porcos contra eles. Contra eles. E usamos o nome de Jesus para isso. Tá bom? Uma vergonha. É uma vergonha. Aqui temos um vídeo sobre relaxamento, né? Relaxamento e, enfim, para poder a gente ouvir a música e poder... É um momento aí científico de estudo a esse respeito. Aqui está falando sobre o Salmo 1 também, muito interessante, né? Esse vídeo. Aqui tem toda religião no mundo sempre foi formado por duas mentes muito distintas, joio e trigo. Então não é só privilégio do cristianismo, não, tá? Toda religião você encontra muito joio. Aqui tem o culto da família ontem, tá? O culto e os comentários dos estudos que nós fizemos. Aqui está ele. Esse culto foi curtido por Marcos Pereira, Noemi Frazão, Cristina Nogueira e Célia Santos. Então, essas queridas, né, curtiram esse culto de ontem. Aqui está o culto matutino de ontem, né? E aí, esse culto matutino foi curtido por Leno Rocha, Kátia Lauton, Edemilson Rodrigues, Elânia Neres, Ivete Espíndola, Maria Arideia e Valdenice Lisboa. Esses queridos e queridas, não é, curtiram o culto matutino de ontem, tá bom? Então, é isso que está aí.
Deixa eu passar aqui, a gente vai ter o nosso momento de oração, e o nosso momento de oração tem a ver com um poema, né? Um termo, um termo poético, digamos assim, né? Sobre a nossa oração de hoje. Ele diz assim: querido Senhor Deus, hoje é segunda-feira e estamos iniciando uma nova semana. Uma nova sequência de dias com muitos fazeres a cumprir. Nos apresentamos para, nestes dias, no que vamos viver, te glorificar no que seremos para ti e no que iremos fazer. Te agradecemos por estes momentos de adoração, por esta oportunidade de estarmos a ti exaltando, sabendo mais e melhor sobre o teu amor, a tua revelação, a tua imensa misericórdia conosco e com toda pessoa. Obrigado por teu Espírito nos ajudar desta forma tão boa, tão maravilhosa. Pedimos que sejamos sábios para aproveitar tantas chances, luz do mundo e sal da terra, o que havemos de ser no que vir, para sermos o que queres que sejamos para todo o mundo, a todos que amas e queres alcançar, abençoar e ouvir. Imploramos pelos líderes espirituais, teus servos chamados, as responsabilidades que assumem contigo todos os dias, uns com atenção espiritual, com teu rebanho, teus amados, outros a atenção existencial às carências dos desafortunados. Imploramos, Senhor Deus, por todos estes guerreiros teus, as lutas, as dificuldades que enfrentam, que os deixam aflitos, para atenderem os joios, o mundo e as tuas amorosas vontades, são carentes de teu apoio, paciência, sabedoria e bondades. Te agradecemos pelos queridos aniversariantes de hoje. Imploramos por conforto aos enfermos, teus mimados. E te exaltamos por este culto e pelos que assistirem ele, pelos que se oferecem para apoios e sustento dele. Te pedimos, agradecemos e louvamos, confiados somente no nome que Jesus Cristo tem. Ele que é teu Filho, nosso Senhor e Salvador querido, para sempre, por toda a eternidade. Amém. Então essa é a nossa oração, né, finalizando o nosso culto. O lembrete que a gente tem aqui é dizendo o seguinte: na descrição deste culto, você tem aí o link 2, que fala que hoje à noite vamos ter uma conversa com Jonatas, tá bom? Hoje à noite. E sobre família, lá no Instagram, 19 horas. No link 13, 14 e 15, nós temos aí 3 cursos que a gente recomenda, né, que você possa dar uma olhada, pode ser que sejam interessantes para você. Recomendamos. E amanhã estaremos de volta conversando sobre, né, mais um tema, né, mais um tema importante para a vida cristã, tá bom? E aqui fala sobre o projeto de atendimentos sociais, e aqui dizendo o seguinte: hoje é um ótimo dia para você repensar sua vida com o que lhe faz bem, tá? E o que lhe faz mal, você repensar, rever, porque quanto menos coisas lhe fizerem mal, melhor para você. E essas coisas não dependem delas, depende de mudar você. Entendeu? É você que tem que mudar para seu bem. Então, não esperar que as coisas mudem, mas você mudar para se adequar. E vai ser uma coisa interessante. Quando a gente se adequa corretamente, as coisas mudam. No mínimo, ficam mais agradáveis, menos prejudiciais a gente. Tá bom? Muito bem, a gente fica por aqui. Eu vou colocar aqui uma música para o encerramento.
e a gente vai se despedindo. Que hoje seja um dia abençoador para você e todos que convivem com você. Tá bom? Então, até mais. Deus abençoe.